Bom, a pergunta agora é bastante interessante, é do Alexandre Gonçalves de Minas Gerais, né? E ele manda uma pergunta também relacionada aqui agora ao povo cigano, né? Ele manda relacionada ao povo cigano, bastante interessante. Ele diz assim: ciganos não têm Deus próprio e nem religião, pois li em um banner que eles creem em uma série indefinida de entidades e que se manifestam sobretudo à noite. Bom, ciganos têm sim o seu Deus próprio, né? O seu Deus próprio chamado Dieula, né? O Dieula, né? Dieula é Deus. O seu Deus próprio deles é chamado de Belcarrano, que é o Deus Sol, tá? Fato que alguns ciganos têm as suas culturas diferenciadas. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que um cigano que mora no Brasil, ele já se adaptou à cultura católica, né? Diferente daquele que mora na Índia e já tem muito mais o culto vertente aos deuses hindus, né? Do hinduísmo, né? Que é a religião máter daquele país. Então, fato, os ciganos eles são bem adaptáveis nessa questão de culto, tá? Mas as suas crenças, a sua religião, né? Porque religião é a religação ao Deus. A religião também ela pode ser um agrupamento do que você tem de culto, né? Uma ritualística de seu culto. Em si, os ciganos possuem isso, né? Eles têm os rituais deles em determinados momentos que eles não deixam de fazer, de cumprir. Então, eles possuem sim a sua própria religião, tá? Alexandre Gonçalves de Minas Gerais. E tem sim um Dieula, um deus maior, que é Belcarrano, tá? A padroeira do povo cigano, todo mundo sabe, é Santa Sara Kali, tá bom? E essa questão de banner, ler em banner, é meio complicado, porque as pessoas vão colocar em um banner, Alexandre, o que elas bem imaginam ou o que elas têm em cabeça do que conhecem, tá? Mas já está respondido aí. Sobre a questão de indefinidas entidades, é porque você vai, por exemplo, conviver com um cigano que mora no Brasil, de repente ele pode ter o culto dele, ter ali os rituais de cigano dele, mas ele ser agregado também, ser iniciado até mesmo a um culto afro, tá? Então uma coisa não tem nada a ver com outra, ou seja, ele sabe separar que os rituais dele é um, tá? Mas na hora de fazer o culto que ele crê é outro, né? E isso acontece totalmente diferente. Então, se você for talvez no Haiti, e lá você vai ver que talvez vai ter cigano, tô dando um exemplo, tá? Você vai ter cigano que lá vai ter os loás, né? Que vai cultuar os loás. Ou seja, vai ter os rituais ciganos deles, mas vai ter o culto aos loás, né? Se você for de repente, dando um exemplo, para a Índia, você vai ter ciganos lá na Índia, que eles têm o rito deles, todos os rituais dele organizado, mas tem sim aquele culto aos deuses hindus. Então isso vai variar muito de cada país. A gente sempre diz que ciganos são adaptáveis a depender dos países que eles passam, né? E isso o tempo ensinou ao povo cigano, porque se existe um povo que sofreu com essa questão do holocausto, a gente pode dizer que é o povo cigano, e que eu quero em um outro momento elucidar, trazer mais, né, assuntos sobre o povo cigano que pouco se conhece, tá bom? Mas muito obrigado pela pergunta, o Alexandre Gonçalves de Minas Gerais. Eu já agradeço pela sua participação, espero que você possa contribuir novamente conosco, nos enviando mais perguntas. E para você que está nos assistindo é muito fácil. Quer mandar uma pergunta? templo.reino-de-próculo@gmail.com. Não esquecer, lá no cabeçalho, lá no assunto, colocar o quê? Pergunta-canal TRP. Eu vou ter o maior prazer em responder. São perguntas rápidas, objetivas. A gente não tem aqui essa questão de querer tomar seu tempo, não. São perguntas... você manda a pergunta, a gente responde. É rapidinho, tá bom? Então, Alexandre, espero que tenha sido respondido sua dúvida, tá? Caso ainda tenha dúvida, eu vou ter o maior prazer em postar novamente um novo vídeo com maiores detalhes para você, tá? Mas assim, o povo cigano tem um Deus próprio, sim, tá? Só que eles sabem diferenciar. Os rituais de povo cigano é uma coisa e o culto dele religioso é outra. Ser cigano é viver uma pátria só e ao mesmo tempo ter essa diferença de cultura, tá bom? De qualquer maneira, eu te agradeço, tá? E fica aí pra gente se encontrar no próximo vídeo, gente, tá bom? Muito obrigado e até mais.